o nosso convidado do Entrevista.net desta semana é jovem, é político, é advogado e promete fazer algo diferente. É de uma família que não tem tradição política, mas que, mesmo assim, enveredou por esse caminho e tem aí vontade de fazer algo diferente nesta área política, e ele tem começado já. Eu estou falando do vereador Emerson Jarud, do PSL. Vereador, obrigada pela sua presença aqui no Entrevista.net. Eu que agradeço, Crisna, pela oportunidade de estar aqui no Entrevista.net para dar publicidade às nossas ações do mandato. Vocês têm sido um parceiro nesse sentido. Vereador, começando a falar desse quadro político, o senhor como jovem, prometendo fazer essa questão diferenciada da política. Essa última semana, o nosso país está em polvoroso com tantas denúncias, envolvimento de presidente, né, em vários ilícitos. Como é que o senhor vê isso? O nosso sistema político ele está defasado há muitos anos. E nós estamos falando isso, mas infelizmente a gente não tem uma real reforma política. As pessoas estão cansadas de partidos políticos, isso a gente tem falado várias vezes, mas a gente teima em persistir no mesmo sistema. Acho que é hora de parar para repensar, porque, veja bem, agora mesmo com o Temer provavelmente vai sofrer um abalo muito grande. Não sei se mantém. Quem assume é o Rodrigo Maia, presidente lá da Câmara dos Deputados, que também não se sabe se sustenta porque está sendo investigado. E assim vai. Então, eu acho que é hora de parar, refletir e tentar realmente mudar o nosso Brasil. Vereador, trazendo o nosso bate-papo para cá, para a nossa realidade, nós tivemos aí uns dias de bastante apreensão na Câmara de Vereadores. Nós tivemos um vereador, o vereador Juruna, que é justamente do seu partido também, do PSL, que ficou durante um tempo sendo considerado foragido. E o clima que ficou diante daquela situação era que o senhor e também juntamente com o vereador Roberto Duarte estavam tendo meio que uma queda de braço, né, para tentá-lo afastar ele de vez, e inclusive dá até a entender que a vontade era que ele perdesse o mandato. Como é que ficou o clima lá na Câmara depois dessa situação, depois do retorno do vereador Juruna? Ele deu por um acaso, olhou assim um pouquinho de banda, poxa, meu companheiro, o senhor do meu partido fazendo isso comigo. Gerou um clima assim ou não? Até que não, Cris. Na verdade, eu sempre deixei claro que eu não tenho nada contra o Juruna, não é nada pessoal. Mas como presidente do Conselho de Ética, eu atuo diante fatos. O fato é que existe uma sentença condenatória, dada pela Justiça, não é por mim, e eu fui provocado a atuar dentro do Conselho. Nós o fizemos, inclusive demos ampla defesa, o contraditório para ele, coisa que não existe no nosso regimento interno, que é uma falha, mas que nós já estamos corrigindo, para que a gente faça o devido processo legal. E então não foi nada pessoal, né? Nós sempre deixamos isso bem claro. O Juruna cumprimentou a todos quando eu cheguei. Eu não sou do tipo que eu faço inimizade com as pessoas, muito difícil. Eu particularmente trato todos com cordialidade, né? E eu acho que o trabalho ele tem que ser feito e tem que se distinguir o que é pessoal e o que é trabalho. Qual era o sentimento nesse momento, vereador, que estava tendo na Câmara? Era um sentimento de que vocês estavam tentando cumprir o regimento, mas havia, de certa forma, algumas manobras para que isso não acontecesse? Era esse o sentimento naquele momento? Exatamente. Como toda casa política, a Câmara também é uma casa política. Então, por muitas vezes, o nosso regimento interno ele é desrespeitado para atender interesses de partidos, atender interesses pessoais. E o que eu, particularmente, faço em toda a minha caminhada é cumprir o regimento interno, porque é a nossa lei maior. Nós somos legisladores, nós fazemos lei, então, primeiramente, nós temos que respeitar a nossa lei. Eu só apenas coloquei em prática e coloco em prática tudo aquilo que está escrito no regimento interno. Mas ele foi, mais uma vez, descumprido por interesses pessoais partidários. Vereador, outra situação bem complicada que teve logo assim quando o senhor entrou na Câmara de Vereadores foi uma certa queda de braço entre o senhor e o seu partido, o PSL. Como é que está a situação hoje? Ainda existe essa queda de braço? E por que aquilo tudo aconteceu? Que inclusive era devido à CPI dos transportes, né? O senhor tinha um voto que iria definir a CPI, mas que pela sua postura independente, a sua postura diferenciada, ela foi levou outro rumo. Como é que o partido viu isso? E principalmente como é que o senhor está dentro do partido?
Legal você perguntar isso, Krishna, porque durante toda a nossa campanha eu sempre deixei claro a forma de que iria atuar de forma independente, sempre ao lado da população de Rio Branco, e não atendendo interesses de partidos e nem pessoais. E chegou o momento disso acontecer, que foi a CPI do transporte público, que precisaria de 6 assinaturas, e nós sabemos que dentro da Câmara nós temos 5 vereadores que são declarados oposição, e eu que atuo nessa linha de independência. Então a minha assinatura poderia fazer a diferença naquele momento para poder se instaurar a CPI do transporte público, que é preciso, que é necessário para a nossa população. E naquele momento eu decidi assinar a CPI, mesmo sabendo que o meu partido compõe a Frente Popular, mesmo sabendo que o meu partido é da base do prefeito, para que assim fizesse as devidas investigações. E foi aí onde tudo começou, porque o partido queria que eu retirasse a minha assinatura, né, sob pena de estar descumprindo o próprio estatuto do partido. Coisa que não aconteceu e que isso poderia... me enquadrar em infidelidade partidária? Sim, queria me enquadrar na infidelidade partidária e, consequentemente, numa possível cassação do mandato. Mas tudo se resolveu, o PSL a nível nacional, que passa por um momento de renovação, que é o Livres, me deu total amparo e, inclusive, hoje eu tenho carta branca para trabalhar sempre em favor da população de Rio Branco. Vereador, a sua postura de um político independente, a sua postura de um político jovem, de ter uma ideia diferente sobre política, inclusive não será um político de carreira, né? Que o senhor sempre fala isso nas suas entrevistas, aonde o senhor vai. Uma coisa diferente que aconteceu é que o senhor renunciou a todos os benefícios, né, que são dados para os vereadores. Inclusive, vai ser uma economia de quase R$401 mil em 4 anos de mandato. Por que o senhor tomou essa postura? Na verdade, é o que eu sempre falo, a solução para o Brasil não é criar mais impostos. A nossa solução é conter as nossas despesas. Pode até parecer pouco o valor de R$400 mil, mas nós estamos tratando de um pequeno vereador, de um pequeno município que é Rio Branco. Agora você imagina estendendo isso para todo o Brasil, principalmente para o Congresso Nacional, tanto que nós poderíamos economizar, porque quem paga isso é o contribuinte, com seus impostos em dia. E o que nós fizemos, na verdade, é justamente reduzir essas despesas, porque está acima da necessidade de um vereador. Nós não precisamos de toda essa estrutura. E hoje... Que, inclusive, é a estrutura que é de carro... Carro, combustível, gráfica... Né? A estrutura é devida, sim, nós precisamos ter uma estrutura para poder rodar os bairros, para poder ir até as comunidades, visitar realmente os lugares, mas essa estrutura ela tem que ser suficiente para atender a demanda e não passar disso. E é o que eu vejo que hoje está passando. Mas nós fizemos isso muito mais pelo gesto de que, independente do cargo, independente de onde estivermos, nós vamos lutar pela economia dos gastos públicos. O senhor não recebe muitas críticas referente a essa questão, dizendo que o senhor já vem de uma família rica, já vem de uma família estruturada e que não precisa desse dinheiro, enfim, e o pessoal fala isso mesmo, ou já chegou a ouvir ou não? Já ouvi várias vezes, inclusive de uma própria jornalista, né, de me criticar porque eu estava usando um terno caro, enfim, sendo que nem sabia qual era a marca do terno que eu estava usando, que não tinha nada de caro. Mas, infelizmente, as pessoas não buscam conhecer a nossa história, né? Eu sou neto de seringueiro, neto de professora, meu avô era soldado da borracha, né? Meus pais são funcionários públicos e falo isso com o maior orgulho, sempre lutaram para conseguir ter o que tem hoje, né? Não venho de classe burguesa, não venho de uma família de empresários, não. Meus pais sempre foram dedicados ao serviço público. Meu pai é professor do IFAC, do Instituto Federal do Acre. Então, as pessoas realmente não buscam. Eu estudei em universidade pública, né, andava de ônibus até os meus 18 anos de idade e não tenho vergonha alguma de falar isso, né? E eu realmente eu busco o meu sucesso profissional, mas eu não quero que isso decorra da política ou que eu construa o meu patrimônio com base na política. É isso que eu sempre tenho deixado bem claro. O senhor estudava de manhã ou à noite na UFAC? Eu estudava à noite. Meu bloco era o... gente que pega para pegar aquele ônibus da UFAC à noite. O bloco do Vai Quem Quer. Era um sofrimento terrível. O bloco do Vai Quem Quer, né? Então, na época também que eu estudava no Colégio Meta, né, sempre voltava de ônibus com os amigos. Eu não posso dizer que eu passei dificuldades na minha vida, né? Sempre meus pais me deram todo o suporte, mesmo diante das dificuldades, fazer empréstimo para poder pagar o colégio, mas também não venho de uma classe rica e quem é rico também, bem sucedido, não tenho nada contra.
Que bom para eles, né? Exatamente. Vereador, outra situação que eu creio que os seus colegas de parlamento não são tão favoráveis é a questão da redução das diárias. O senhor também apresentou um projeto, só que ainda não foi votado, né? Ainda não. Nós apresentamos um estudo com base na cidade de Brasília, que nós sabemos que tem um elevado custo de vida, e nós verificamos que a diária também estava acima da necessidade de um vereador. Então nós propomos essa resolução para que justamente se adeque à realidade do vereador e a gente possa economizar também um gasto desnecessário. Vereador, 100 dias de mandato já na Câmara de Vereadores, já muitos projetos o senhor tem aparecido bastante, né, em meio a essas polêmicas e tudo. E quais são os próximos projetos para os próximos dias lá na Câmara de Vereadores? Isso, nós já estamos trabalhando alguns projetos interessantíssimos. Recentemente, nós colocamos em pauta um projeto em braille, não sei se você ficou sabendo, para que as contas do município, contas como IPTU, energia elétrica, também sejam impressas em braille para aqueles que precisarem. Né, que nós temos que ampliando a acessibilidade. Exatamente, né? Nós temos que dar autonomia para os deficientes visuais para que eles mesmos consigam pagar suas próprias contas sem a necessidade de ajuda, enfim, nada nesse sentido. Nós estamos também desenvolvendo um projeto chamado Ação Qualidade de Vida na Comunidade. Rio Branco foi eleita a segunda capital com maior índice de obesos no país. Né? Isso é um dado alarmante que nós temos que trabalhar. Sabemos que não é função do vereador fazer isso, mas nós iremos contribuir ao menos um pouco com a sociedade, né, fazendo algumas aulas de aeróbico, de alongamento nos espaços públicos, para motivar a população de Rio Branco também a fazer exercício físico. Então nós estamos trabalhando alguns projetos já para terminar esse primeiro semestre e começar o segundo, graças a Deus, desenvolvendo um bom trabalho. Vereador, eu quero agradecer a sua presença aqui no Entrevista.net e convidá-lo para, sempre que tiver novidade, vir aqui. Poxa, muito obrigado mais uma vez, Cristina, pelo espaço, né? Vocês têm sido realmente um parceiro no nosso mandato. Não só vocês, mas como toda a imprensa tem nos ajudado a divulgar as ações, e isso é muito bom, porque a população precisa saber o que se passa dentro da Câmara. É o que eu sempre falo, a população é a grande detentora do nosso mandato. Então, acompanhar de perto, saber o que a gente está fazendo, porque muitos têm a impressão de que político não trabalha. Isso não é verdade. E pode acompanhar no site da Câmara, né? Sim, pelo site da Câmara, pelas nossas próprias redes sociais, onde a gente posta os nossos posicionamentos, né? Quem puder acessar Emerson Jarudi, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. E nós damos total transparência a tudo aquilo que fazemos. Muito obrigado e volte sempre. Obrigado a vocês. Gente, nós vamos ficando por aqui. Olha só, acompanhe, viu, o que o seu vereador, o vereador que você votou, o que ele anda fazendo. Vá no site da Câmara de Vereadores, vá nas redes sociais e fique por dentro. Esse foi o Entrevista.net desta semana. Obrigado. E na semana que vem nós voltamos com uma outra entrevista especialmente para você. Tchau, tchau.